Bom dia, eu me chamo Martin e esse daqui é o Walter White. Olá, Martin. E bem-vindos a mais um episódio de E aí, Professor? E o que nós vamos falar hoje, Walter? Hoje falaremos sobre o gnosticismo e a Palavra de Deus. Bem, para isso nós com certeza vamos precisar orar. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Certamente. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Senhor, nós falaremos de coisas muito importantes que englobam muitas decisões importantes que nós temos que tomar. Nós pedimos que Tu ilumine nossas mentes e abençoe essa conversa. Em nome de Amém. Jesus, amém. Muito bem. Por que vamos falar de gnosticismo e a Palavra de Deus? Veja, há tantas coisas acontecendo no mundo e tantas interpretações diferentes das Escrituras, tantos ventos de doutrinas soprando pelo mundo, até mesmo dentro da igreja. Então, se compreendemos os fundamentos corretamente, muitos desses problemas desapareceriam. Nessa altura, as pessoas já perceberam que nosso lema é a Bíblia e o Espírito de profecia, a lei e o testemunho. E o nosso objetivo é continuar com este lema, já que a questão toda gira em torno disso. É mesmo. E como nós já mencionamos, então é importante, é imperativo ter a lei correta, a palavra correta. A Torá correta, a Palavra de Deus correta. Muito bem, vamos lá. Gnosticismo e a Palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20 diz: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, ou seja, a palavra gnosis. Esta é uma palavra bastante ampla. Ao verificarmos no dicionário qual o significado da palavra gnosis, vemos o seguinte: conhecimento, que significa em geral inteligência, entendimento, o conhecimento geral da religião cristã, o conhecimento mais amplo, mais perfeito dessa religião, que pertence aos mais avançados. Isso é muito interessante. Temos essa hierarquia das pessoas que sabem mais e daquelas que sabem menos. Dos iniciantes que ainda têm que aprender o básico. Especialmente concernente às coisas legais e ilegais dos cristãos. Sabedoria moral observada em um correto viver. Nós vimos que o catolicismo tem todo um conjunto de regras que são baseadas em seu conhecimento superior, das posições elevadas, como disse o Papa Bento, de onde eles supervisionam a todos, de forma que todos devem se prostrar diante de seu conhecimento superior. E aí é que entra o gnosticismo. Mas mais iluminados. Correto. E em muitas religiões tem-se dois níveis. Temos o esotérico e o exotérico. O conhecimento esotérico é para os iluminados, não é para o público em geral. E esse tipo de pensamento não permeia apenas a igreja, mas é parte essencial das sociedades secretas, como a maçonaria. Eles guardam seus segredos com juramentos. Eles juram coisas horrendas. Às vezes, é possível ver estas execuções. Às vezes, encontramos pessoas enforcadas debaixo de pontes, com as calças enroladas, de uma maneira típica maçônica, como aconteceu com os banqueiros do Vaticano. Então, esse tipo de pensamento tem um poder de penetração muito grande. E, infelizmente, ele acaba penetrando em lugares que não deveriam. As raízes do gnosticismo estão na doutrina da serpente. Nós já falamos sobre isso muitas vezes. Então, vamos apenas dar uma pincelada. Gênesis 3:5 diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos
e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nós já falamos bastante desse verso. Não entraremos em grandes detalhes hoje. Mas, ao olharmos o site historiadomundo.org, vemos que a definição de gnosticismo é muito interessante. Gnosticismo é a crença de que os seres humanos contêm pedaços de Deus, o bem maior, uma centelha divina dentro de si mesmos. Essa é a doutrina da serpente, que caiu do mundo imaterial dentro dos corpos dos humanos. Toda a matéria física está sujeita à decomposição, apodrecimento e morte. Estes corpos e o mundo material criados por um ser inferior são, portanto, maus, presos a um mundo material, mas ignorantes de suas condições. Os pedaços de Deus precisam de conhecimento, ou seja, nozes, para informá-los de seu verdadeiro status. Esse conhecimento deve vir de um mundo material externo, e o agente que o traz é o Salvador, o Redentor. Isto é uma inversão clássica, ou seja, aquele que te traz esse conhecimento, informando que você é divino, é aquele que aqui no início disse, vocês serão como Deus, assim que tiverem este conhecimento. Quando seus olhos tiverem sido abertos, quando tiverem este conhecimento superior, esotérico. Ele então continua dizendo, durante os 3 primeiros séculos, o cristianismo, não havia uma autoridade central, até após a conversão do imperador romano Constantino o Grande, em 312 d.C. Como todos sabemos, o chamado presente de Constantino para a Igreja Católica Romana foi a proclamação de que eles eram os guardiões supremos de todo o conhecimento e autoridade, que, como foi provado, é um documento falso. As comunidades cristãs ensinaram muitas visões diferentes. No 2º século depois de Cristo, alguns grupos, hoje conhecidos como cristãos gnósticos, alegam ter obtido acesso ao conhecimento secreto sobre a natureza do universo, a natureza de Cristo e sobre o que a sua aparência na Terra significou aos crentes. No meio do 2º século, depois de Cristo, um grupo de líderes cristãos, retroativamente chamados de pais da Igreja, como Justino, Irineu e Tertuliano, escreveram muitas coisas contra esses cristãos gnósticos. Esta batalha, portanto, tem sido travada já há muito tempo. E com Constantino, ele já tinha começado com Eusébio, para fazer ele escrever a Bíblia de acordo com essa filosofia gnóstica. Eusébio era um grande bajulador de Constantino, que também era estudante de Orígenes. E Orígenes era gnóstico. Como veremos adiante, Orígenes se aprofundou na filosofia grega, e isso não tem nada a ver com o cristianismo. Veja, se você crê ser um ser divino, você acredita na mesma coisa que Satanás. É por isso que é tão importante para o diabo propagar a ideia de que Cristo seria, na verdade, um ser gerado, ser uma criatura. Pois dessa forma, esse tipo de divindade pode ser atribuída a qualquer um, não é mesmo? Portanto, a sua guerra era contra Cristo. Então, não existe um início desta maneira de pensar. A Bíblia deixa muito claro em Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus. A Bíblia, portanto, nos diz que há um Criador e uma criação. O gnosticismo procura gerar confusão nisso, pervertê-lo. E é por isso que a evolução se dá muito bem com o gnosticismo. Exato. Nem mesmo a evolução possui um início. Ela apresenta o Big Bang, mas o Big Bang veio de um outro Big Bang, que veio de um outro Big Bang, então não existe um início de verdade. E a maioria das religiões esotéricas do mundo possuem este conceito de ciclos, como a reencarnação, por exemplo.
E todas essas coisas, todas possuem elementos do gnosticismo. A família Médici, que produziu papas que até mesmo Martinho Lutero precisou combater, eles também eram gnósticos. Então, quando Eusébio produziu uma Bíblia, ela tinha como objetivo servir como base ecumênica para unir toda a humanidade. Aparentemente, ele produziu algumas cópias. Algumas dessas cópias foram parar na Biblioteca do Vaticano. A mais famosa delas é o Codex Vaticano, que é provavelmente uma relíquia daquele documento que foi originalmente produzido por Eusébio. E como veremos posteriormente, Jerônimo produziu a versão latina, a Vulgata, e esta tornou-se a principal em Roma. Já a Vaticanus aparentemente se perdeu lá em meio à biblioteca, ficando lá por séculos, sendo curiosamente encontrada recentemente, para que pudesse ser utilizada mais uma vez. É um documento que possui muitas omissões. Por exemplo, não tinha a primeira parte de Gênesis, nem a última parte da Bíblia. Há muitas alterações. Ainda assim, essa cópia é a grande referência dos tradutores modernos de hoje. Ela foi encontrada bem a tempo para se fazer uma contrafação da Bíblia da Reforma. Mas falaremos sobre isso daqui a pouco. Dessa forma, Roma alega ter acesso aos documentos mais antigos, sobre os quais baseia a sua versão das Escrituras. Mas quando rastreamos isso, até o gnosticismo, encontramos muitas nuances e inserções naturezas gnósticas, e quando lemos o que o mundo oculto diz a respeito, por exemplo, a Blavatsky disse que as traduções modernas, baseadas nos textos de Westcott e Hort, poderiam ser escritas somente por um cabalista, ou seja, alguém com este conhecimento esotérico. E então ela explica que o reescrever, por mudar uma palavra ali, uma palavra lá, daria um significado totalmente diferente ao que as Escrituras realmente dizem, mas alinhado aos pensamentos gnósticos. Agora, este argumento sobre quem era o guardião dos manuscritos que deram origem às nossas Bíblias é uma discussão que tem ocorrido há séculos. E é lógico que Roma alega que foi ela que deu à humanidade as verdadeiras Escrituras. Mas será que é isto mesmo? Ou será que... Bem, não tem como ser assim. Por que então a Bíblia advertiria contra Roma o tempo todo se eles tivessem produzido a palavra? Exatamente, Martin. Há algo muito estranho em torno disso. Quando estudamos a respeito da origem dos manuscritos, vemos duas linhas. Temos a linha ocidental, como os manuscritos vaticanos, os cinéticos e outros mais, que são dessa linha, que, segundo eles, são os originais, ou que seriam próximos aos manuscritos originais. A outra linha é o vasto mundo de manuscritos oriundos da Igreja do Oriente, onde estava Inácio de Antioquia. Então, essas duas linhas de manuscritos são basicamente opostas uma à outra. Elas se contradizem em muitos lugares. A grande pergunta, então, é: qual das duas linhas devo seguir? O espírito de profecia é bastante claro ao dizer que a linha verdadeira veio por meio dos apóstolos, depois por meio da Igreja do Oriente, que, por sua vez, foi guardada pelos valdenses. É por isso que é importante lermos sobre a história dos valdenses. E também é uma história muito controversa. Muito controversa. Também devemos manter em mente que Roma é especialista em alterar a história. Com certeza. Por exemplo, ao tentarmos estudar a história dos Érulos, dos Vândalos e os Ostrogodos, aquelas nações que foram erradicadas,
vemos que a sua história foi destruída. A única história que temos é aquela que foi inventada por Roma. É mesmo, eles têm um grande histórico de queimar livros e também destruir a história. Exato. Agora, sempre que estudamos uma história que vem somente do lado deles, precisamos tomar cuidado e sermos muito criteriosos com aquilo que eles dizem, para ver se realmente há alguma verdade naquilo. Por exemplo, veja a história da Reforma Protestante. Veja como ela foi alterada, quantas enciclopédias foram reescritas. Precisamos, então, ter muito cuidado com isso. E talvez seria interessante notar que toda a história que eles reescrevem sempre é favorável a eles. Sempre é a favor de Roma e de seus manuscritos. Vamos então dar uma olhada nesta questão dos valdenses. Por muitos anos, a Igreja Católica ensinou que os valdenses tiveram seu início no século XII. Vejamos, por exemplo, esta citação de Os Irmãos de Maria, a história da Igreja Católica para paróquias e colégios católicos, 1915. Diz assim: a heresia dos valdenses tem início no século XII. Ela foi originada por Valdo, um rico mercador de Lyon. Muito bem. A Enciclopédia Católica também diz o seguinte: o verdadeiro fundador desta seita foi o rico mercador de Lyon, que em seus primeiros documentos era chamado de Valdez ou Valdo. Como eram principalmente recrutados dentre os círculos desprovidos de treinamento teológico, e que também careciam de educação em geral, é inevitável que o erro permeasse todos os seus ensinamentos, e como inevitável consequência, as autoridades eclesiásticas deveriam colocar um fim ao seu trabalho evangelístico. Estas são as citações arrogantes e descaradas dos escritos do catolicismo romano. Dentre os erros doutrinários que propagavam estava a negação do purgatório, das indulgências e das orações pelos mortos. Parece que somos hereges também, Martin. Neste caso, eu tenho um grande orgulho de ser herege, pois nenhuma dessas doutrinas é encontrada na Bíblia. Esta é a típica arrogância teológica de Roma. É, um tipo de arrogância como se eles tivessem um tipo de entendimento superior. É uma forma de gnosticismo. Exatamente. Essas pessoas alegam possuir conhecimento e treinamento teológico superior. Ora, se você precisa ter treinamento teológico para encontrar um purgatório na Bíblia, ou indulgências ou orações pelos mortos, você precisa ser um gênio da mentira, pois essas coisas não estão na Bíblia. É. Isso é típico da maneira como eles pensam. Uma vez que eles reescreveram a história desse jeito, é muito possível que as pessoas passem a acreditar nisso, sem ter o cuidado e o esforço de pesquisar para ver se é isso mesmo. Mesmo em nossas fileiras, este sentimento foi ecoado em um artigo da revista Ministry, na qual foi insinuado que as declarações feitas no livro Grande Conflito em relação aos valdenses estão incorretas. A verdade é que não foi insinuada, eles disseram isso mesmo. O artigo diz assim: documentos históricos mostram claramente que os valdenses não existiram por um período de 1000 anos, como diz Ellen White. Eles negaram o espírito de profecia. E descaradamente, não dá nem pra... Eles surgiram em 1170 e deixaram de existir em 1532. Veja como eles estão usando a versão do século XII. Quando se mesclaram a um outro grupo cristão, assim, contrariando a alegação dela, não há registro histórico da guarda do sábado por parte dos valdenses. Seus próprios documentos referem-se claramente à adoração no domingo. Isso foi retirado da revista Ministry no ano 2000. Bem, se documentos como este circulam em meio aos nossos teólogos, isso compromete a veracidade do espírito de profecia. Mas o nosso lema é a lei e ao testemunho. E a partir desse ponto aqui é um caminho perigoso.
Só pode piorar. Mas será que é realmente do jeito que o artigo diz? Este é um artigo de Pierre Alex, Observações sobre a História Eclesiástica das Antigas Igrejas de Piemont. Diz assim: Deus preservou a sua palavra no Vale de Piemont. Rainerus Sacco, um oficial da Inquisição, declarou o seguinte: os valdenses são o secto mais antigo de todos. Alguns dizem que eles são tão antigos quanto os tempos do Papa Silvestre, em 335 d.C., ou até mesmo no tempo dos apóstolos. Esta é uma fonte histórica que contradiz diretamente o que Roma diz. E aquilo que acabamos de ler na revista Ministry. Isso desbanca aquele argumento. Temos mais um aqui. Emílio Comba, História dos Valdenses na Itália e sua origem na Reforma. Eu já encontrei leigos que conheciam quase todo o Evangelho de Mateus e Lucas, especialmente os discursos de Nosso Senhor. Bastava alguém mencionar uma palavra e eles concluíam o verso de memória. Veja o outro exemplo. Desta vez é de um camponês austríaco. Eu vi e ouvi, disse o inquisitor que narra os fatos. Um camponês que sabia de cor todo o livro de Jó, palavra por palavra, e encontrei outros que conheciam perfeitamente o Novo Testamento. Martin, estes camponeses eram ignorantes? Sem educação. Sabiam mais do que o próprio teólogo. É como Tyndale disse ao Papa: um moleque que ara a terra conhece mais a Bíblia do que você e toda a sua turma juntos. Então, esse argumento que é tão usado hoje em dia, ele não é teólogo, ele não tem autoridade para comentar sobre tal assunto. Eles rechaçariam até mesmo Jesus. Exatamente, foi isso que aconteceu. É exatamente o que aconteceu. Eles usaram esse argumento. A superioridade eclesiástica deles é algo tão arrogante que nem vale a pena mencionar. Vamos ver o que o grande conflito tem a dizer. Então, de um lado temos os pensamentos de alguns teólogos e do outro o espírito de profecia. A fé que por muitos séculos foi guardada e ensinada pelos cristãos valdenses era um claro contraste contra as falsas doutrinas apresentadas por Roma. Sua crença religiosa baseava-se na palavra escrita de Deus, o verdadeiro sistema do cristianismo. Mas aqueles humildes camponeses, em seus obscuros retiros, exilados do mundo e presos a labutas diárias de seus rebanhos e vinhas, não tinham chegado, eles próprios, à verdade que se opunha aos dogmas e heresias da igreja apóstata. Eles não haviam recebido aquela fé recentemente. Isso é importante. Exatamente. Não é que eles não inventaram isso. Sua crença religiosa foi herança de seus pais. Eles sustentavam a fé da igreja apostólica, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Agora veja essa declaração. Era a igreja naquele lugar deserto que era a verdadeira igreja de Cristo, a guardiã dos tesouros da verdade que Deus comissionou ao seu povo para entregar ao mundo, e não aquela hierarquia orgulhosa entronada na maior capital do mundo. Muito bem, de acordo com esse texto, quem foram os verdadeiros guardiões da palavra de Deus? Os valdenses. Os valdenses. Então, temos aqui duas ideologias opostas. Hoje, se quisermos entrar em harmonia com o pensamento do mundo, corremos o risco de estar do lado errado deste assunto. Infelizmente. Então, você vai parecer como um bobo aos olhos do mundo. Mas, na verdade, você vai ter a verdade do seu lado, se você decidir se opor a isso. E o mesmo acontece com a teoria da evolução, não é? Ou você está de um lado, ou você está do outro. Bem, vimos que aquele artigo dizia que eles não guardavam o sábado, mas segundo os registros históricos, eles guardavam sim o sábado. É que algumas pessoas leem apenas o que elas querem, e não o que elas deveriam ler.
Mais uma declaração. Na Lombardia, que era a principal residência dos hereges italianos, surgiu uma seita única. Eles tinham total aversão ao domínio e disciplina da Igreja Romana. Eles observavam a lei de Moisés em tudo, exceto nas ofertas e sacrifícios. Eles não apenas não comiam aquelas carnes proibidas pela lei de Moisés, como também celebravam o sábado judeu. Isso foi retirado do livro História Eclesiástica Antiga e Moderna. Portanto, existem sim fontes que dizem que eles guardavam o sábado. Sim, na verdade tem outras fontes mais velhas que essa. Tem 1.600 outras fontes. Existem várias. Depende apenas daquilo que você quer ler, daquilo que você quer defender, da sua mentalidade. Eu concluí, Martin, que ao nos apegarmos à Bíblia e ao espírito de profecia, nós com certeza estaremos no caminho certo. E muitas vezes, quando você decide se posicionar com a Bíblia e com o espírito de profecia, algumas vezes, dependendo de que versão você está usando da Bíblia, você vai ver que aqui tem algo não muito legal. Há discrepâncias. Sim. E daí você deveria ir e ver se está usando uma Bíblia baseada nos manuscritos corretos. Exato. Mas esta discussão vai continuar até o fim dos tempos. Mas se você se apega aos testemunhos e se enraiza na palavra de Deus, os dois precisam estar em harmonia. E se isso não acontece, você tem então a indicação. Esta é uma citação de B.G. Wilkinson, Verdades Triunfantes. Os valdenses eram um povo tão leal à Bíblia que guardavam o sábado do sétimo dia como o santo dia de descanso por séculos. 2 séculos após o Papa Gregório, em 602 d.C., ter emitido a bula contra a comunidade dos guardadores de sábado na cidade de Roma. Ora, por que seria emitida uma bula contra os guardadores de sábado se ninguém guardava o sábado? Não faz o menor sentido. Portanto, a história tem 2 versões. Temos aqui mais uma citação do grande conflito. Os valdenses foram os primeiros de vários povos da Europa a obter a tradução das Escrituras Sagradas. Centenas de anos antes da Reforma, eles possuíam a Bíblia e manuscritos em sua língua natal. Martin, isso é impressionante. Eles possuíam a verdade inalterada, e isso tornou-os objeto de ódio e perseguição. Martin, sempre que defendemos a verdade inalterada, certamente seremos perseguidos. É uma promessa. É mesmo? Eles declararam a Igreja de Roma como apóstata Babilônia de Apocalipse e, com risco de perderem suas vidas, permaneciam firmes contra suas corrupções. Enquanto, sob pressão de uma longa perseguição, alguns abandonavam a fé, pouco a pouco abrindo mão de seus princípios distintivos, outros se apegavam firmes à verdade. Através de séculos de trevas e apostasia, foram os valdenses que negaram a supremacia de Roma, que rejeitaram a adoração de imagens, como idolatria, e guardaram o verdadeiro sábado. Sob as terríveis tempestades da oposição, eles guardaram a sua fé. Mesmo sendo feridos pela lança dos savoianos e queimados pelos feixes de Roma, eles permaneceram inamovíveis pela palavra de Deus e sua honra. Este conflito tem ocorrido desde o início e, de maneira alguma, está terminado. Não. O conflito ainda está acontecendo. E se infiltrou em todos os lugares. Sim. Agora, será que eles eram sempre fiéis? Segundo as citações, não. Alguns acabavam cedendo e abandonando as suas crenças fundamentais e iam após o mundo. E sim, mais tarde eles abandonavam o sábado, mas ainda podemos achar isso na história. Esta citação está em cartas e manuscritos. O que Satanás se propõe a fazer? Ele se propõe a mudar essa Bíblia. Estes seres caídos
sabem tudo sobre o céu. Sabem que podem citar sentimentos diferentes a respeito da Bíblia, de maneira a fazer com que ela seja revisada. Você verá que procurarão fazer revisões da Bíblia, mas cada um de nós deve permanecer inteligentemente a favor da palavra. Não podemos ser descuidados, mas devemos ter aquela simplicidade divina que é uma virtude para nós. Precisamos tê-la. Portanto, de novo, é fundamental que sejamos capazes de distinguir entre o genuíno e o espúrio. Agora, você pode vir com centenas de traduções da Bíblia. Se elas forem baseadas em manuscritos espúrios, serão todas espúrias. Não importa o quão lindo seja a poesia e a linguagem delas, se não são baseadas nos manuscritos corretos e se forem baseados em perversões, se forem baseados no gnosticismo e em inserções gnósticas, temos um problema. É como uma casa construída sobre areia. O espírito de profecia previu que isso Sim. ocorreria? Com certeza. Deveríamos então tomar Com cuidado? certeza. E se você quiser fazer um traçado lógico, nós vimos no espírito de profecia que os valdenses eram os guardiões da palavra verdadeira. Então, que manuscritos que eles tinham? É verdade. O interessante é que os reformadores, até mesmo os de Geneva, os primeiros, utilizavam os documentos valdenses para produzirem suas Bíblias, assim como também utilizavam os textos receptos compilados por Erasmus. Até mesmo Martim Lutero usou a Bíblia valdense. Deus trabalha com as pessoas aonde elas se encontram em sua experiência de vida e as conduz passo a passo, cada vez mais alto. Deus não as deixa onde forem encontradas. E tampouco o povo de Deus descansa contentemente no lugar onde Deus o encontrou. Eu acho interessante que a Bíblia diga que Deus nos tirou de uma pilha de esterco. E é verdade. É verdade. Não podemos negar. E assim foi com Lutero. Ele pode ter começado com a Bíblia católica, mas quando veio a oportunidade de produzir uma tradução da Bíblia, ele utilizou a Bíblia Teppel, que era uma Bíblia valdense. É um fato interessante da história que, conforme a reforma progredia, os reformadores adotavam textos receptos em união com os valdenses. Já os jesuítas, inspirados na Contra-Reforma, adotaram a Vulgata Latina e o Vaticanus. Eles ainda não tinham os manuscritos do Sinai. Eles foram encontrados em 1844 dentro de uma lata de lixo. Mas isso é outra história. Esta citação é de Ted Schultz, Ataque ao Remanescente. É um livro muito interessante. Portanto, o gnosticismo parece ser a raiz de muitas de nossas traduções bíblicas modernas. Esta é uma citação de Albert Henry Newman, um manual da história da Igreja. Em meio às grandes controvérsias cristológicas do quarto século em diante, Alexandria e Antioquia sempre foram antagonistas. Alexandria representando o transcendentalismo místico e promovendo a interpretação alegórica das Escrituras. Já a Antioquia insistia na interpretação gramático-historicista das Escrituras, não tendo simpatia pelos manuscritos místicos. Bem, Paulo ensinou em Antioquia e escreveu ao seu amigo Timóteo, orientando para não ter relacionamento algum com o gnosticismo. Nada que tivesse a ver com essa chamada ciência. E aqui temos esses escribas do quarto século utilizando documentos de Orígenes para fazer manuscritos, que hoje são a referência das Bíblias modernas. E como vimos, o Westcott e o Hort basearam seus escritos, o seu texto grego, no manuscrito Vaticanus, da qual chamavam de Oceano de Pureza. Olha, eu não sei em qual oceano ele estava, mas para mim era um oceano bem poluído. Mas enfim. Isso aí, deixa eu só mencionar,
Era tudo do lado de Alexandria. O Orígenes era de Alexandria. Correto. E sabemos que o Estcourt e o Hort eram jesuítas disfarçados, assim como o cardeal Newman. Não resta dúvida sobre isso. E é interessante que neste movimento de Oxford, que acabou trazendo o catolicismo para dentro da Igreja da Inglaterra, o cardeal Newman saía distribuindo folhetos, e as pessoas começaram a desconfiar que ele era um jesuíta disfarçado, e sempre que desconfiavam disso, ele criticava ferozmente o papado e escrevia artigos sobre o anticristo, e aí tudo se acalmava. E as pessoas diziam, ele não deve ser tão mau assim. Mas quando ele terminou a missão dele, ele se tornou um cardeal católico. Este é um artigo de Martin Klein, do livro Thou Hast Magnified Thy Word, Above All Thy Name. A igreja cristã primitiva tinha o seu quartel-general na Antioquia, não em Alexandria. Na verdade, Alexandria era o centro da filosofia pagã do gnosticismo, que hoje chamamos de espiritismo ou ocultismo. É interessante que os manuscritos de Alexandria são, na verdade, manuscritos católicos. Os dois principais manuscritos da família da Alexandria são o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus. O Vaticanus tem esse nome porque foi descoberto na Biblioteca de Vaticano em 1475, bem a tempo de contrapor a Reforma Protestante. O Codex Sinaiticus possui esse nome por ter sido descoberto no Monte Sinai tradicional, em um monastério católico. Alguns dizem que não era um monastério católico, mas um monastério ortodoxo, mas ao olharmos para as raízes, era provavelmente um monastério católico. Exatamente, ele começou no tempo de Justiniano. Então, tem muita história interessante nisso. Agora, uma das Bíblias em que eles se baseiam fortemente é a tradução da antiga Bíblia hebraica para o grego. Esta Bíblia é chamada de Septuaginta. De acordo com a lenda, vamos chamá-la de lenda, foram convocados 70 escribas para fazer essa tradução. E fizeram isso em tempo muito curto. E é por isso que é chamada de Septuaginta, ou de LXX, que é 70. Mas aparentemente haviam 72. Também existe controvérsia nisso aí. Ela era chamada de a tradução dos 70, mas na verdade tinham 72 tradutores. E essa tradução sempre causou muita controvérsia, já que ela bagunça totalmente as datas encontradas ali no texto massoréticos, por exemplo, que por sua vez estão em harmonia com o espírito de profecia. Só que os teólogos amam a Septuaginta. Vamos ler então uma citação desse livro. Vamos ver o que ele diz a respeito. E veja, os manuscritos que você lê determinarão a sua forma de pensar. É mesmo. O único lugar em que temos o registro da Septuaginta é nos escritos de Orígenes. Ele faz uma comparação de 6 documentos e um deles é essa tradução grega. Este é realmente o único lugar em que encontramos. Ela vem de Orígenes, que era gnóstico. Então vamos dar uma olhada. A Septuaginta contém muitos e sérios problemas que não podemos aceitar como sendo a preservada palavra de Deus. A maioria dos manuscritos da Septuaginta dá a Matusalém a idade de 167 anos no nascimento de seu filho Lameque. A versão hebraica diz 187, Gênesis 5:25. No entanto, se Matusalém realmente tivesse 177 anos no nascimento de Lameque, e Lameque 188 no nascimento de Noé, e Noé 600 anos quando aconteceu o dilúvio, de acordo com a Septuaginta, Matusalém teria 955 anos na data do dilúvio. Uma vez que ele viveu 969 anos, que é o tempo de vida dado em ambas as versões, a Septuaginta acaba apresentando o absurdo de Matusalém ter vivido 14 anos depois do dilúvio. Não é interessante?
O construtor do esquema, na Septuaginta, prolonga a cronologia dos patriarcas após o dilúvio em 720 anos. Ele também gradua o comprimento das vidas dos patriarcas através de todo o registro, tanto antes como após o dilúvio. O curioso resultado disso é que, com exceção de Enoque, Cainã, cuja vida excedeu a de seu pai por apenas 5 anos, e Reu, cuja idade e sua morte era a mesma que de seu pai, cada um dos patriarcas, desde Adão a Abraão, morrem alguns anos antes de seus pais. Poderia alguma coisa ser mais artificial do que essa? Eles chamam isso de o elo perdido, já que não há evidências da Septuaginta, além dos escritos de Orígenes. Eu só queria dizer que, se você tentar basear sua cronologia na Septuaginta, eu não acho que vai dar muito certo. Correto. É por isso que existe essa controvérsia sobre se a Terra tem 6.000 anos de idade ou 10.000 anos de idade, ou mesmo qualquer idade entre esses números. Mas se você se ativer à Bíblia e ao Espírito de Profecia, e quando eu digo a Bíblia, eu me refiro aos manuscritos que foram aceitos como a fonte original e que estão em harmonia com o Espírito de Profecia. Sim. Vamos continuar. A Septuaginta, ou a LXX, é como um elo perdido na evolução. Todo mundo acha que existe um em algum lugar, mas ninguém consegue encontrá-lo. Lembre-se, a Septuaginta é supostamente uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico, de 250 anos antes de Cristo, da qual Jesus teria feito menção, o que, aliás, foi provado como falso na página 90 do livro dele. Porém, quando alguém cita a Septuaginta hoje, ele está, na verdade, citando os Sinaíticos e os Vaticanos, que são no máximo do 4º século depois de Cristo. E isso porque ninguém encontrou esses manuscritos de 250 anos antes de Cristo. É o predecessor mítico dos Sinaíticos e dos Vaticanos, que todo mundo pensa que existe, mas que ninguém acha. Assim, a Igreja Católica capitalizou nas cartas forjadas de Aristes e sua história da Septuaginta, para dar validade aos seus corrompidos manuscritos gregos, fazendo-os parecer como se fossem cópias da Bíblia que Jesus usou. Quando se passa a entender essas coisas, somos levados a nos agarrar àquilo que sabemos que não é espúrio, que não sofreu interferência da alta crítica. Essencialmente, a Septuaginta mais antiga teria sido a quinta coluna da Hexapla de Orígenes, ou da Bíblia de 6 colunas, de 245 d.C. Os únicos manuscritos realmente significantes de antes de Cristo são os pergaminhos do Mar Morto, e eles certamente não são considerados cópias da Septuaginta. Na verdade, são do texto majoritário. Essa questão vai durar enquanto houverem pessoas acreditando que o criticismo textual pertence apenas a um grupo de elite. Exatamente. E que simples camponeses como os valdenses não têm o direito de se aventurar em teologia. Agora lemos no livro de Ted Schutz, Ataque aos Remanescentes. Em contraste à Bíblia pura e não adulterada dos valdenses, acadêmicos como Eudívios e Vigilantius não apenas rejeitaram a Vulgata Latina de Jerônimo, mas expuseram a predileção de Jerônimo pelo criticismo textual de Orígenes e Eusébio. Voltemos à fonte. Orígenes era agnóstico. Ele mudou muitos versos a fim de encaixá-los ao seu gnosticismo. Jesus tinha que ser rebaixado. Nós temos que ser exaltados. A centralidade de Cristo, a divindade de Cristo, tudo isso deve ser diminuído. Esta é a doutrina da serpente. Assim como Eusébio produziu um texto grego rival para Constantino, rival à Vulgata grega, agora veja, não confunda a Vulgata grega com a Vulgata latina.
São manuscritos totalmente diferentes. A Vulgata grega vem da linha oriental. Ela vem de Antioquia, vem daquela região, que foi a base da primitiva Bíblia valdense. Assim, Jerônimo produziu a Vulgata Latina, que era rival da antiga Bíblia Latina valdense, que também era chamada de Vulgata. Vulgata significa na língua vulgar, na língua do povo. Jerônimo era um admirador de Eusébio, assim como Eusébio era de Orígenes. Podemos ver aí a conexão gnóstica. Principalmente por meio da obra desses três homens, foi lançado o fundamento da Bíblia de Roma e da maioria das versões modernas que existem hoje. Quando surgiu esse conflito entre a tradução bíblica protestante, veja, o Lutero ou Textus Receptus, o Tyndale usou Textus Receptus, os escritos que vieram de Geneva usaram Textus Receptus, utilizaram a Bíblia Valdenses. Quando a versão King James foi traduzida, usaram Textus Receptus, assim como a Bíblia Valdense, para traduzir esses textos. Roma ficou furiosa. Então, as pessoas começaram a dizer que Roma era contra a Bíblia. Só que Roma disse, não, nós somos contra a Bíblia dos protestantes. E hoje, Martin, é tão triste de ver que muitos teólogos, mesmo dentro de nossa própria igreja, dão preferência aos documentos que vieram das entranhas de Roma, o que é totalmente contrário ao espírito de profecia. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Daniel 8:14. Este é um texto muito importante. E ele disse a mim, até 2.300 dias, e o santuário será purificado. E esse provavelmente é um dos textos mais importantes para os adventistas do sétimo dia. Este texto é a origem do nosso movimento. O problema é que as versões modernas alteraram isso. Veja como diz, por exemplo, a Nova Versão Internacional. E ele disse a mim, levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Ora, existe diferença entre purificado e reconsagrado. Uma enorme diferença. E a versão King James traduz o texto como dias e não tardes e manhãs. É muito importante compreendermos que a versão King James está correta em sua interpretação. E veremos o porquê. Se você pegar a Bíblia TEV, que utiliza a linguagem de hoje, uma tradução bem moderna, diz o seguinte: eu ouvi um outro anjo responder, continuará por 1.150 dias, durante os quais os sacrifícios da tarde e da manhã não serão oferecidos. Então o templo será restaurado. De novo, é parecido com reconsagrado. Sim, sim. Mas eles diminuíram os números dos dias. E a razão pelo qual fizeram isso é porque tardes e manhãs não se referem a um dia, como diz a King James. Eles alegam que isso se refere ao sacrifício das tardes e manhãs. Então, há 2.300 sacrifícios da tarde e da manhã, o que seria 1.150 dias. Isso acaba com 1854. Já era. Então, é importante qual manuscrito utilizamos? É questão de vida ou morte. Isso é uma infusão. É o primeiro passo que é dado nas traduções modernas, até finalmente chegarmos na apostasia completa, como na versão TEV, que destruiu completamente a profecia. A palavra tarde e manhã nunca na Bíblia se referiu a sacrifícios. Quando a Bíblia se refere a sacrifícios, ela diz a manhã e a tarde, nunca a tarde e a manhã. Na Bíblia, as menções de tarde e manhã sempre se referem ao dia. Você se lembra de Gênesis? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E aqueles foram dias literais, dia de 24 horas. Isso, portanto, é uma perversão proposital.
originada das mentes dos autos críticos, que por sua vez são influenciados por Roma. Continuando no livro do Ted Schultz, na profecia dos 2300 dias, vemos uma clara promessa da vinda do Messias e seu batismo, sua crucifixão, sua inauguração no santuário celestial e sua entrada no lugar santíssimo, no início do juízo investigativo em 1844. Vamos pausar aqui um pouquinho. Se fosse verdade que o texto se refere ao sacrifício da tarde e da manhã, e que os dias seriam, na verdade, 1150 dias, então toda a primeira metade da profecia, que se refere ao Messias, sua chegada e ministério, seria destruído. Sim. Então, não pode ser. A evidência interna nos diz que não pode ser isto. Se a data de 1844 for banida do cenário profético, então a programada proclamação das 3 mensagens angélicas, com seus alertas sobre receber a marca da besta em relação à questão do sábado e domingo, também desaparece. Nunca chegaríamos à data de 1844 utilizando as versões bíblicas modernas. Muitos acadêmicos modernistas alegam que os 2.300 dias de Daniel 8,14 são, na verdade, 1.150 dias, uma vez que 2.300 tardes e manhãs é uma referência aos sacrifícios da tarde e da manhã. No entanto, quando a Bíblia menciona sacrifícios, as palavras manhãs e tardes são utilizadas, e não tardes e manhãs, como Daniel capítulo 8. Temos aqui alguns exemplos. Esdras 3:3, ofertas queimadas, manhã e tarde. Está se referindo às ofertas. 2 Crônicas 31:3, pelas ofertas queimadas da manhã e da tarde. 2 Crônicas 2:4, as ofertas queimadas da manhã e da tarde. Números 28:4, um cordeiro será oferecido pela manhã e outro deve ser oferecido à tarde. Quando dias literais são mencionados, como os dias literais da criação em Gênesis capítulo 1, as palavras são: houve tarde e manhã o primeiro dia, Gênesis 1:5. Em nossos programas anteriores, eu fiz menção aos esforços de certos teólogos de acabar com a relevância do remanescente que se levantaria para pregar uma mensagem após 1844, que são as 3 mensagens angélicas. Esta é uma das maneiras como eles as atacam, mas não percebem que estão dando um tiro no pé, pois ao destruir a segunda metade da profecia, eles também destroem a parte messiânica da profecia. Portanto, a evidência interna da Bíblia diz que o nosso entendimento de 1844 é absolutamente correto. Qualquer contradição não apenas contradiz a evidência interna da Bíblia, mas contradiz o espírito de profecia. Portanto, à lei e ao testemunho, se não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Temos aqui mais um verso interessante. Ele está em Hebreus 9:27. Como está ordenado aos homens morrerem uma vez, mas após isso, o julgamento. Agora veja o mesmo texto na Nova Versão Internacional em inglês. Assim como as pessoas estão destinadas a morrer uma vez e após isto encarar o julgamento, tem uma letra faltando ali, que é a letra O, que está em negrito aqui em cima, na versão King James. Você sabia que a Madame Blavatsky disse: na verdade, o Estcourt e o Hort disseram a mesma coisa. Segundo eles, a alteração de uma pequena palavra pode alterar o sentido da Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você sabia que o termo toda a palavra foi removido do Evangelho de Lucas? Ainda está lá no Evangelho de Mateus, e é uma citação do Antigo Testamento.
Mas alguns dizem, qual o problema se sumiu em Lucas? Ainda está lá em Mateus. Mas a Bíblia diz claramente que por 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será estabelecida. Se você remover a segunda testemunha no Novo Testamento, então temos um problema. E é feito de maneira muito esperta. É verdade. Por que remover justo essa palavra? Agora, vamos ler cuidadosamente o que eles mesmos dizem. Por que será que eles removeram a letra O? Vamos perguntar a eles. Kenan Farrar era um membro do Clube do Apóstolo. Isto era uma sociedade secreta, das quais também eram membros Westcott e Hort. Segundo eles, essa omissão foi proposital. Ele disse assim, a omissão daquele pequeno artigo não autorizado, da versão autorizada pelos revisores, está a doutrina da existência do estado intermediário. Ou seja, introduziram um purgatório aí. Fizeram isso apenas tirando a letra O. Não são espertos, são traiçoeiros. Soa como o adversário. Exatamente. E foi de propósito. Não foi sem querer. Martin, você se sentiria confortável em confiar em documentos que possuem tantas omissões propositais? Não mesmo. Não com a minha vida eterna dependendo disso. Não é a própria Bíblia que alerta que aqueles que alterarem a palavra de Deus enfrentarão graves consequências? Hebreus 1, versos 3. Mais um texto interessante. O qual, sendo esplendor da sua glória e expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esta é a versão King James. Agora, a NIV, a RSV, a RSV, a NTL, TV, ASV, etc, 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 omitiram as palavras por si mesmo. Mas por que omitiram isso? É porque isso retira de Jesus a sua posição de único mediador, para assim permitir comediadores, como os santos, por exemplo, ou mesmo Maria, e padres e papas. Ao lermos Richard Foster, A Celebração da Disciplina, nós mencionamos ele no episódio passado também. É claro, e ele se baseia na Bíblia Renovare. Martin, você sabia que há pessoas, mesmo dentro de nossa igreja, dizendo que nos beneficiaríamos de ler uma versão como aquela? E aquela pessoa não tinha te dito que ele é tão inspirado quanto é Ellen White? É verdade. Você sabe de quem eu estou falando, né? Sim, ele era um oficial da conferência. E ele me disse que Richard Foster é tão inspirado quanto Ellen White. E eu disse que eu concordava com ele, pois a inspiração de um vem de baixo e de outra vem de cima. E isso o deixou furioso. E veja só o que ele disse. Ele já faleceu, né? Aos seguidores de Jesus Cristo tem sido dado autoridade para receber a confissão de pecados e de perdoá-los em seu nome. Isso é protestante ou católico? Católico. Tínhamos tentado nos convencer de que apenas Deus pode perdoar pecados. É através da voz de nossos irmãos e irmãs que a palavra do perdão é ouvida e enraizada em nossas vidas. E há uma terceira vantagem, a confissão institucionalizada, que é a penitência. Isso é pura doutrina católica. Ao terem removido aquelas palavras, tais pessoas se colocaram no lugar de Deus. Isso é gnosticismo. Gnosticismo escancarado. Isso é gnosticismo, é o evangelho gnóstico. Então, quando todas essas versões, essas traduções modernas, excluem e omitem as palavras, revelam que são de origem gnósticas. Trata-se de documentos com elementos gnósticos neles. Torna-se impossível defender qualquer doutrina séria referente ao ministério de Cristo, aonde ele está ocorrendo agora, e o que significa expiação, e o que quer dizer ser salvo dos seus pecados e não em seus pecados. E isso é uma grande catástrofe. Vejamos outro exemplo.
Colossenses 1,14. Em quem temos a redenção através de seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora, o mesmo verso nas versões modernas. Em quem temos a redenção, a saber, no perdão dos pecados. Ora, por que omitiram o através de seu sangue? Essa omissão foi feita em todas essas versões aqui embaixo, como vocês podem ver. Todas essas versões omitiram o termo através do seu sangue. Afinal, o catolicismo ensina que não somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Segundo eles, somos salvos pelas obras, inclusive das obras de Maria e dos demais santos. Você pode, por exemplo, orar ao Papa João Paulo II, pois agora ele é santo, o Papa João Paulo II. E se você se lembra, o Trump e a esposa, eles se curvaram e oraram no altar do Papa João Paulo. É verdade. Lemos em Levíticos 17:11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O fato de Roma querer um evangelho invertido não lhe dá o direito de querer colocar isso na Bíblia. Portanto, é importante quais manuscritos utilizamos? Com certeza, é importante. Você acaba dando com a cara no muro muito rápido se você estiver usando um manuscrito corrupto. Por diversas vezes eu passei por problemas por conta deste assunto. Eu te contei no episódio passado que esta foi uma das razões pelas quais eu fui banido da Alemanha. Acontece que existem muitíssimos livros escritos sobre esse assunto. Eu tenho uma prateleira só para eles em minha casa. E Martin, eu li todos eles, cada um deles. E eu também li os contra-argumentos, para ouvir os dois lados. E eu não consigo entender como os nossos teólogos, ou ao menos alguns deles, podem ser tão facilmente enganados pela alta crítica e por outras explicações, a ponto de confiarem nestes manuscritos romanos, ou vaticanos, os siniáticos e outros documentos corrompidos. Manuscritos estes que têm como objetivo destruir o protestantismo e o movimento adventista. Exatamente. Não daria nem para confirmar alguma das nossas crenças fundamentais se usarmos essas traduções modernas. Correto? Esta é uma questão muito séria. Eles podem argumentar o quanto quiserem, mas a lógica simples nos mostra que a fonte do manuscrito é aquela que, para começar, causa todo o problema. Alguém pode vir com milhares de traduções baseadas em documentos espúrios e dizer, isto aqui é a palavra de Deus, mas não é assim. Não pode contradizer o resto da Bíblia. E o espírito de profecia. Exato. Lemos em Patriarcas e Profetas. Por meio da obediência, o povo deve dar evidência de sua fé. Assim, todos que serão salvos pelos méritos do sangue de Cristo deveriam perceber que eles mesmos têm algo a fazer para assegurar a sua salvação. Somos salvos pelos méritos do sangue de Cristo. Isto é o fundamento da salvação. Enquanto é apenas Cristo que pode nos redimir de nossa penalidade da transgressão, devemos nos volver do pecado para a obediência. Sabe, esta doutrina de que é impossível obedecer torna todo o evangelho obsoleto. Jesus disse, vai e não peques mais. Mas alguns entendem que ele disse, vai e continue pecando. Contanto que você sinta tristeza, está tudo bem. Não. Mas isso não faz sentido. O homem é salvo pela fé, não pelas obras. Ainda assim, a sua fé deve ser mostrada pelas obras. Deus deu o seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. E Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida, concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu, crer e obedecer a todas as reivindicações divinas, à lei e ao testemunho.
Temos outro verso muito interessante. Daniel 7, 22. E ele diz assim: até que veio o ancião de dias, e o julgamento foi dado aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Diz assim na versão King James. Martin, isso está em harmonia absoluta com a evidência interna da Bíblia e com o espírito de profecia. Já as novas traduções traduzem da seguinte maneira. Vamos ver. Até que o ancião de dias veio e o juízo foi feito a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora dos santos tomarem a posse do reino. Há uma grande diferença entre a favor dos santos do Altíssimo e o julgamento ser dado aos santos do Altíssimo. Já uma outra versão moderna diz: até que o ancião de dias veio e pronunciou julgamento a favor do povo santo do Altíssimo. Soa como Coré, não? E chegou o tempo em que eles possuíram o reino. Temos aqui duas traduções modernas, que traduzem de maneiras diferentes da King James. Eu quero deixar uma coisa clara aqui. Algumas pessoas podem dizer que eu só aceito a King James, mas não é bem assim. A questão é que eu aceito apenas o Textus Receptus no que se refere ao Novo Testamento, pois o Textus Receptus foi traduzido a muitas línguas diferentes. Mas, infelizmente, também existem traduções como a nova King James, que é baseada no texto recebido. E que, neste texto específico, acaba seguindo os manuscritos de Roma. Por que isto é importante, Martin? Veja só. O espírito de profecia alinha este texto com aquilo que lemos no livro de Apocalipse, o qual diz que quando Cristo vier, os livros serão abertos para que os santos possam verificá-los. Não sabeis vós que os santos julgarão o mundo? Então ela aplica isso ao fim do mundo. Por outro lado, as novas versões, as mais modernas, faz referência à investigação que ocorrerá antes da vinda de Cristo. Infelizmente, até mesmo algumas de nossas Bíblias de estudo, que utiliza a nova King James, seguiram essa linha. Eles também aplicam a investigação e não a vinda de Cristo, mesmo apesar de o espírito de profecia aplicá-lo à segunda vinda de Cristo. Vamos ver. Estamos lendo de The Southern Watchman, em 1905, falando sobre o julgamento do milênio. Durante os 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, o julgamento dos ímpios incorrerá. Daniel declara que quando o ancião de dias veio, o julgamento foi dado aos santos do Altíssimo. Então veja que ela está mencionando Daniel 7:22. E neste tempo, os justos reinarão como reis e sacerdotes para Deus. João, em Apocalipse, diz: e vi tronos, e se assentaram sobre eles, e o julgamento lhes foi dado. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. É neste tempo que, como foi profetizado por Paulo, os santos deverão julgar o mundo. Em união com Cristo, eles julgarão os perversos, comparando os seus atos com o livro do Estatuto, a Bíblia, e decidirão cada caso de acordo com as obras feitas no corpo. Satanás e os anjos maus também serão julgados por Cristo e seu povo. Martin, temos aqui mais um claro exemplo do espírito de profecia estando em perfeita harmonia com a tradução que encontramos em Daniel 7, 22, na tradução King James, e em contraste total com as traduções modernas. Eu pergunto por que alguns de nosso próprio povo se apegam às traduções mundanas, negando desta forma o espírito de profecia. Mas não pode ser assim. Se queremos ter entendimento e sermos unidos em termos de doutrina, precisamos basear aquilo que acreditamos na Bíblia e no testemunho. Já essa ideia de que você precisa ser um teólogo a fim de compreender a crítica textual não faz nenhum sentido.
Pois se a sua base é um documento que possui gnosticismo associado a ele, não importa o quão você argumente sobre a veracidade do texto, ele não pode ser aceito, pois existe apenas uma linha que possui o selo de aprovação. E sabemos qual dessas linhas ela é. É a linha que veio dos discípulos através dos valdenses e então, pela Reforma. Chega a ser impensável que Deus daria os manuscritos incorretos aos reformadores para basearem doutrinas tão importantes como a da salvação. Também é um absurdo pensar que justamente o sistema do anticristo tenha sido o guardião de sua palavra. Isto é impensável. Eu só quero mencionar de novo. É sem lógica. Com certeza. É como... Existe muita lógica que você tem que considerar. Dá para usar a lógica. Você não tem que ser um autocrítico para usar a lógica. Muito bem. Quão importante é que entendamos a linguagem dos críticos e que entendamos de grego e hebraico. Seria o conhecimento de grego e latim uma exigência para a interpretação? Este é um comentário do Comitê sobre Problemas na Tradução Bíblica. Segundo eles, o problema é como a partícula, e daí eles usam uma palavra grega aqui, que deveria ser traduzida como infinitivo, e aí usam outra palavra grega, e daí continua dizendo, esta é uma construção anátrica, e, portanto, é uma partícula adverbial. E então, o Ted Schultz continua dizendo, a maioria dos leitores bíblicos não achará essas explicações elucidativas. A minha impressão é que a mensagem passada por este comitê é que se você não sabe grego, você não está qualificado a interpretar as Escrituras e certamente não está qualificado para julgar a veracidade de nenhuma versão da Bíblia. Esta é exatamente a mesma sensação com a qual me deparo cada vez. Uma fé simples e clara na Bíblia e no espírito de profecia, que está em harmonia com uma tradução e em desarmonia com as outras traduções, não é um bom argumento. Não, segundo eles, este é um bom argumento. Ao lermos Cartas e Manuscritos, volume 12, encontramos o seguinte: é muito mais importante que os estudantes estudem a palavra de Deus do que estudarem grego e latim. Ainda assim, alguns podem estudar essas línguas com sucesso, especialmente o grego, e assim não colocá-las acima da palavra de Deus. Infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas colocam o grego acima da palavra de Deus. Eles aceitam a argumentação da autocrítica e a introduzem no pensamento da igreja remanescente. A minha sugestão, que está em harmonia com esta última citação, é para permanecermos firmes na palavra, como está escrita, baseada nos manuscritos que Deus deu aos reformadores. Vamos deixar os manuscritos gnósticos, baseados em pensamentos gnósticos, para aqueles que gostam de se envolver com essas coisas. Aqueles que gostam de exaltar-se eclesiasticamente acima de seus irmãos, que se colocam num patamar que apenas eles podem alcançar, enxergando todo o resto como simples gado. Como Tyndale disse, um jovem no arado pode saber mais das Escrituras do que o próprio Papa, seu prelado e a alta crítica. Que Deus nos ajude a permanecermos na simplicidade da palavra. É essencial que nós nos unamos em relação a este assunto. Sim, porque o tempo é curto. Sim? Nós temos que tirar isso do caminho, para que nós possamos começar o autoclamor. Como podemos soar o autoclamor se não conhecemos quais são as ordens de marcha do remanescente? Se não soubermos isso, não podemos ser parte do autoclamor, pois o autoclamor diz, sai dela, povo meu, para que não recebam de suas pragas. Ela caiu,
As 3 mensagens angélicas não aceitam a marca da besta. Se você não acredita naquilo que a Bíblia e o Espírito de Profecia diz sobre estes assuntos, você se perderá na multidão. Vamos nos unir naquilo que os pioneiros compreenderam, aquilo que adotaram como doutrina e que transmitiram como herança ao povo de Deus, que é baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. Aí estão as ordens de nosso comandante. Que Deus nos dê sabedoria para nos unirmos àquilo que foi estabelecido por meio de oração e estudo. Mas não devemos aceitar apenas porque eles disseram. Vamos verificar por nós mesmos e internalizar essas coisas. Aí sim, teremos uma voz unificada para pregar ao mundo. Vamos orar? Por favor. Querido Pai, ajuda-nos a entendermos que o Senhor deu um conselho especial para os tempos em que vivemos. Senhor, se decidirmos seguir a alta crítica, colocando a verdade de lado e tornando as doutrinas irrelevantes, como teremos unidade? Senhor, dá-nos unidade na verdade e não unidade na especulação e erro. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.